Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Espaço do Mecânico, nosso canal aí de compartilhamento do conhecimento. Para mim é um prazer, uma satisfação em tê-lo em nosso canal, né? Você ainda que não se inscreveu em nosso canal, né, se inscreva em nosso canal, acione ali o sininho para que você seja notificado toda vez que nós lançarmos aí um vídeo, uma novidade, né, para que você possa, no caso, ser notificado. E compartilhe também, não esqueça de curtir, né? Curte aí o nosso canal. Bom, vamos direto ao assunto. Nós falamos que estaremos trabalhando aí o sistema elétrico da motocicleta, abordando desde o sistema do circuito de carga até o sistema de injeção eletrônica. E vamos fazer isso. Inclusive já lançamos o primeiro vídeo, que é o sistema de carga, parte 1, que aquilo é muito extenso, nós teremos vários diagnósticos só naquele vídeo, né? Aquilo foi só uma introdução. Mas eu estive analisando e vi que é necessário nós trabalharmos o circuito parte zero. Qual seria o circuito parte zero? Seria o circuito onde nós estaremos trabalhando, na realidade, os conceitos do circuito elétrico, que é o circuito em série, circuito paralelo, circuito misto, desassociação de circuitos, né? Sistema de carga, conhecer os componentes de um determinado circuito, saber fazer medição no circuito, saber se ele está aberto, se ele está fechado. Então, há necessidade de nós conhecermos um pouquinho mais sobre os circuitos. Então, eu vou lançar essa aula denominada Aula Zero, ok, pessoal? Então, antes de assistir a aula número 1, Sistema de Carga, vamos estar aí, né, trabalhando esse circuito zero, ok? Vamos estar aprendendo um pouquinho sobre sistemas elétricos, parte zero. Então, mais uma vez, muito prazer, satisfação e vamos nessa! Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Espaço do Mecânico, nosso canal aí de compartilhamento de conhecimento. Sejam bem-vindos, ok? Hoje estaremos trabalhando aí, dando início aos nossos sistemas, né, de conceitos de eletricidade, parte zero. E nós começamos, né, vamos iniciar nossa aula falando um pouquinho sobre associação de resistores. Esse aí é um assunto muito interessante, tranquilo, não precisam ficar aí assustados, porque é uma aula tranquila. Nós vamos somente abordar alguns tipos de resistores, ok? Então vamos nessa. Bom, para começar, circuitos elétricos complexos, na prática, nada mais são que simples associações, né, de dois tipos de circuitos fundamentais que nós conhecemos, que é o circuito em série e o circuito em paralelo, ok? Circuito em série é quando as resistências são conectadas, ok? Elas são conectadas em uma mesma seguida, né? Uma em seguida a outra, ou seja, você tem a primeira, você tem um ponto A, você tem um ponto B, para chegar do ponto A ao ponto B, do ponto A ao ponto B, você vai ter que passar pelas duas resistências. Essas resistências podem ser lâmpadas, pode ser resistores, pode ser qualquer tipo de consumidor. Vamos ver o exemplo, né? A corrente é a mesma em todas elas. Então, no circuito em série, a corrente vai ser a mesma. A corrente não vai, no caso, diferenciar. Porém, a voltagem, elas serão diferentes. Vamos ver um exemplo. Nós temos uma tomada, nós possuímos um condutor e possuímos dois consumidores na realidade, né? Vamos montar aqui o nosso circuito. Então, observa o seguinte, quando nós ligamos aqui o nosso circuito, essa primeira lâmpada, ela acendeu com uma incandescência maior que essa daqui, ó.
ok? Ela está mais incandescente. Isso é devido, no caso, a voltagem, né? A voltagem que está chegando nela e a voltagem que está chegando na outra, ok? Agora, esse circuito ele tem uma característica. Quando nós tiramos qualquer um dos componentes, que, no caso, consumidor, ele vai estar, no caso, comprometendo todo o circuito. Vejam só, vamos tirar uma lâmpada. Ó, tirei uma lâmpada. Quando eu tirei a lâmpada, vocês observaram que todas se apagaram, ok? Vamos agora construir um outro modelo aqui para nós termos uma ideia. Observem que nós temos aqui, ó, a nossa bateria, né, positivo e negativo. Nós estamos utilizando uma aplicação aqui de 120 volts, ok, nesse circuito. Nós temos aqui o resistor 1, resistor 2 e o resistor 3. A corrente, a sequência dela é do negativo para o positivo. Observem que como que a corrente e a voltagem vão estar, no caso, sendo aplicada nesse circuito. Vejam. No primeiro resistor, nós temos 20 volts, ok? Como a corrente é do negativo para o positivo, então, sendo esse aqui o último resistor a receber a voltagem, então ele teve uma quebra na voltagem, chegando aqui com 20 volts. Se nós olharmos o próximo, olha, nós vamos ver que ele possui 40 volts, ok? Então, 40 volts. Então, 40 com 20, ó, aqui nós já temos 60. E o primeiro resistor a receber a voltagem, 60 volts. Então, olha só, a nossa voltagem total é 120. Então, ó, o primeiro resistor que recebeu, ele recebeu 60 volts aqui, porque essa corrente de 120 volts foi distribuída aos 3 resistores. Então, esse ficou com 60, esse com 40, esse com 20. Lógico, somando a voltagem, nós vamos ter 120. E a corrente? Vamos ver a corrente? A corrente, na realidade, no último resistor, ela permanece com 2 amperes. No segundo resistor, ela permanece com 2 amperes. E no primeiro resistor, ela permanece com 2 amperes. Então, nós podemos concretizar que o circuito em série, no caso, a distribuição da voltagem, ela é quebrada, ela é distribuída, e com isso há uma diminuição da voltagem em cada resistor, porém a corrente elétrica, né, a amperagem em si, ela é a mesma em todo o circuito, ok? Vamos ver um outro exemplo agora. Antes de ver outro exemplo, olha só, a corrente é a mesma, né, e se divide entre os resistores, como eu falei. Então, agora nós temos a questão da resistência equivalente. Ó, a única resistência que coloca no lugar todas as outras submetidas a uma mesma tensão, permitirá a passagem do mesmo valor de corrente. O que ele está falando aqui? Eu possuo um circuito em série que possui 3 resistores. A resistência equivalente vai ser uma resistência que, na realidade, ela vai tomar o lugar, ela vai fazer a mesma função das outras 3. Então, eu posso pegar ela sozinha e substituir pelas 3 e vou ter a mesma funcionalidade, ok? Então, olha só, nós temos aqui como exemplo R1, R2, R3. A resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Nós chegamos à resistência equivalente aqui nesse outro circuito. Então, esse circuito aqui, o número 2, tem a mesma funcionalidade do circuito número 1. Isso porque eles são, no caso, circuitos em série, ok? No caso, o circuito paralelo, né, outro exemplo.
Quando as resistências são colocadas lado a lado, ou seja, início com início, final com final, criando assim mais de um caminho para a corrente. No circuito em série, nós temos só um caminho. No circuito paralelo, nós possuímos mais de um caminho para a passagem da corrente. Então, vamos ver, no caso, como exemplo aqui, ó, a nossa fonte, né, que é a nossa tomada, o nosso condutor, os nossos consumidores, e observe que ela foi trabalhada em paralelo, né? Ou seja, a fase chegou de um lado, o neutro chegou de um lado, a fase do outro, ó, o neutro de um lado e a fase do outro, fazendo um paralelismo aqui. Quando retiramos a lâmpada desse circuito, olha o que acontece. As demais lâmpadas, ou seja, a outra lâmpada aqui, ó, continuou acesa. Ou seja, no circuito paralelo, uma lâmpada não depende da outra. Então, isso agora vai mudar o comportamento do nosso circuito. Vejamos aqui o exemplo no circuito desenhado. Nós possuímos a mesma coisa, 120 volts, vamos trabalhar com uma voltagem de 120 volts na bateria. Temos o resistor 1 e o resistor 2. Observe que, olha só, a corrente saiu, ela pode passar por aqui ou pode passar por aqui, ela tem dois caminhos. Por isso que ele é paralelo, ou seja, esse está paralelo com esse, ok? Vamos medir a voltagem agora no nosso circuito. Nós vamos ver que a voltagem agora ela vai permanecer a mesma voltagem em todos os pontos. Vamos analisar? Olha só. No primeiro resistor ele continua com 120 volts e no segundo resistor ele continua com 120 volts. Porém, quando nós formos medir agora a amperagem, a coisa vai mudar. Preste bem atenção. Vamos medir a amperagem aqui, ó. Ele deu 2 amperes, no caso, no último ciclo aqui, né? E quando nós medimos aqui, ó, nós temos 1 ampere. E quando medimos o outro, nós temos mais 1 ampere. Então, a corrente total é 2 amperes. A corrente total do circuito é 2 amperes. Porém, esses 2 amperes ó, foi dividido para cada resistor aqui. A voltagem permaneceu, porém a amperagem se dividiu, ok? Isso aí são conceitos importantes, né? Então, como nós falamos aqui, a tensão é a mesma, a corrente se divide entre as resistências e as resistências são independentes. Para calcularmos a resistência equivalente do circuito paralelo, usaremos a seguinte fórmula. I é 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre resistência equivalente dividido por resistência equivalente R1 mais 1 dividido pelo R2 mais 1 dividido pelo R3 e nós temos aí mais uma sucessiva, né, de resistores, podemos ter uma quantidade determinada de resistores, que seriam resistores N resistores, né, e utilizariam aqui a mesma fórmula, ok? Para as duas resistências em paralelo, usaremos a fórmula diferente, olha só, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, olha só, essa fórmula de cima é a fórmula da resistência em série e a fórmula embaixo, no caso, é a fórmula para a resistência em paralelo. Nota, a resistência equivalente de um circuito paralelo é sempre menor que a menor resistência do circuito. Ok? Grave isso aí. A resistência equivalente de um circuito paralelo é sempre menor que a menor resistência do circuito. Ok? Isso é um conceito importante, né? Resumo das fórmulas. Vamos ver aqui então o resumo, né? Aqui nós temos a fórmula para circuito
em série, ok? Circuito em série, e aqui nós temos a fórmula para circuito paralelo. Em circuito misto, nós temos o quê? A mistura dos circuitos, é tanto série e paralelo junto. Então nós temos aqui, ó, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Se nós formos olhar como exemplo de resistência equivalente de um circuito misto, nós vamos ver que estão em série R1 e R2. Então a resistência equivalente 1 é igual R1 e R2, ó. Esses aqui estão em série. Então vamos resolver isso. Ó, fizemos nosso cálculo, que é R1 mais R2, chegamos a um valor comum. Estão em série agora, no caso, R3 e R4. Então, ó, R3 e R4, por quê? Se eu sair desse ponto, olha só, vou ter que passar por duas resistências, ó. Então, eles estão em série, né? Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Se eu sair do ponto A para o ponto B, passando por aqui, eu não tenho outro caminho a não ser passar pelas duas resistências. Então, eles estão em série. Então, vamos resolver isso? No caso, o cálculo é R3 mais R4. É a resistência equivalente 2, né? Então, a resistência equivalente 1 está aqui, que foi R1 mais R2 igual a resistência equivalente 1. A resistência equivalente 2 é igual a R3 mais R4. Agora, se vocês observarem, R6 e R7 estão em série também, ó. Ponto A, ponto B. Se eu sair do ponto A para o ponto B, ó, eu vou passar por um circuito em série, ok? Então, vamos seguir o R, a resistência equivalente 3 agora, né? Que é R6 mais R7. Vamos calcular, olha aí. Chegamos à resistência equivalente 3. Então, vamos agora observar que estão em paralelo R2 e R3, ó. Se eu sair desse ponto A para o ponto B, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Se eu sair do ponto A e for para o ponto B, vejam que eu agora possuo o quê? Dois caminhos. Se eu possuo dois caminhos, então eles estão em paralelos. Então a fórmula que eu vou utilizar é resistência equivalente 2 vezes resistência equivalente 3, dividido por resistência equivalente 2 mais resistência equivalente 3. Ok? Vamos calcular. Chegamos a um valor comum, que é a nossa resistência equivalente 4. Se observarmos agora, nós possuímos o quê? Possuímos um circuito com 3 resistores, e eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Se eu sair do ponto A para o ponto B, eu vou ter somente um caminho novamente, ó. Então eu possuo aqui no final agora o quê? Um circuito, perdão, em série, né? Pode ver que R1, ó, o R1, a resistência equivalente 1, perdão, a resistência equivalente 4 e a resistência equivalente 5 estão em série. Então, a resistência equivalente, ou RT, podemos assim dizer, por que RT? Quer dizer, resistência total. Vai ser resistência equivalente 1 mais resistência equivalente 4 mais resistência equivalente 5. Então, vamos ver, ó. Então, formamos agora o quê? Um circuito com um resistor, com uma resistência, que ela possui valores de todas as outras resistências que estavam no circuito. Nós fizemos, diminuímos isso aí, simplificamos os nossos circuitos na realidade. Isso aí, galera, pessoal, é um fator assim, importante para quem está estudando a elétrica, nos princípios básicos da eletricidade. É importante conhecer essa questão aí dos circuitos, ok? Abraço a todos, até a próxima aula.